Pai do Senhor, amém? Amém! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Convido a mais igreja a abrir suas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20. O mais interessante é que nós já aprendemos tanta coisa sobre a cruz, sobre a ressurreição, mas Deus é tão bom, sempre nos dá mais uma inspiração. Né? 20, eu vou ler do verso 11 até o verso 18. Amém. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes que subirei para o Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que disseram essas coisas. Amém? Vamos sentar, irmãos. Nós temos aprendido da parte de Deus que quanto maior forem as nossas reflexões da realidade de Jesus, maior será a nossa colheita espiritual. Então nós vemos que Deus é um Deus muito fiel. E ainda que nós às vezes venhamos achar que alguma palavra é um clichê, não se trata, é porque Deus é muito fiel, mas muito fiel. E para que essa fidelidade nós possamos sentir, é preciso que nós venhamos materializar a pessoa de Deus. Porque não é sempre, irmãos, uma coisa fácil, considerando que todo o processo envolve a nossa dedicação para que haja a manifestação de Deus. E hoje é um dia de Santa Ceia, e nós vemos aqui que tem um fato muito interessante, que é a manifestação da Maria Madalena diante da morte de Jesus. E nós aprendemos da parte de Deus que todos os modos operantes ao qual o Senhor permite estilos escriturados para nós fazermos a meditação, eles serão muito valiosos para todos nós, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a degustar, você começa a materializar uma realidade. Aleluia. E essa realidade, ela vai naturalmente se traduzir uma realidade também para a nossa vida. Quando nós começamos lá atrás, nós tínhamos uma fé muito pequena, muito superficial. E aqui nós vemos alguém que já nos demonstra bem claramente pelo texto que vê não a pessoa de Jesus como um homem ou como um ajurador, como alguém que está numa comunidade. Ela vê ele como uma pessoa de Deus. E isso, dentro de um contexto bíblico, nem sempre é algo atingido por nós, alcançado. Então, no dia de hoje, na Santa Ceia, eu estava meditando em Deus, eu comecei a ver um outro lado da esfera humana diante da esfera de Deus. E por que isso é importante, irmãos? Porque às vezes você enxerga a pessoa de Deus, mas você não consegue correlacionar aquilo que está ao lado, e que também vem da representação da parte da obra de Deus. E aí, quando você então consegue organizar a sua mente e o seu coração, você começa a ver muitas coisas que diretamente Deus não está mostrando para você. Olha, foi das minhas mãos, mas indiretamente sou eu que estou permitindo que tal coisa lhe atinja ou tal coisa lhe dê uma devida contribuição. Na casa de Deus é importante nós entendermos
Deus ele é o Senhor. E sendo o Senhor, existe toda a possibilidade que o processo que envolve a pessoa de Cristo, ele venha a ser desenrolado na nossa vida de uma outra forma. E às vezes você não consegue manter a devida gratidão, a devida obra de temor, de reverência, de fé, porque você entende que veio, na verdade, das suas mãos ou de alguma coisa que pertinente a você. E biblicamente a gente vê que não está certo, está completamente errado. E por que isso, irmão? Porque quando você olha para a pessoa de Cristo, você vê que Ele é um Deus, então Ele organiza não somente a tua salvação, a minha salvação. Ele vai fazer uma performance espiritual de forma que a igreja comece a entender toda uma ciência que está por trás da obra de Cristo. Então, quando nós fazemos a celebração da Santa Ceia, nós temos que entender o seguinte: é óbvio que muitas coisas vêm diretamente da parte de Deus, mas muitas das coisas nós não temos ainda a visibilidade espiritual que deveríamos ter, quando na verdade ela é uma atuação de Deus, não por permissão tão somente, ela é uma atuação de benefício para todos nós. Então, nós quando começamos a digerir da parte de Deus, nós começamos a ver o seguinte: bom, a salvação é interessante? É fundamental, mas organizar a minha mente e organizar o meu coração também são coisas fundamentais. Só que tem que eu não consigo, às vezes, associar essas coisas de uma forma mais, digamos, reunida, de uma forma mais ampla, no sentido geral da minha necessidade. Bom, eu tenho necessidade de me salvar, tenho necessidade de Deus me guardar, de me preservar, mas eu tenho outras coisas que eu vejo claramente que Deus, na verdade, atua. E tem coisas que no mundo antigo nós podemos ver que houve algum benefício, alguma forma, às vezes até por um terceiro, e não necessariamente aquele terceiro ser um cristão, mas ele me ensina alguma coisa. Então, esses dias agora, eu estava vendo uma reportagem sobre o Cristiano Ronaldo. Ele é um rapaz, jogador famoso, um dos melhores do mundo, todo mundo já sabe, e ele namorou uma certa moça muito influente no mundo da moda, uma moça muito bonita, destacada, rica, e ela naturalmente queria casar com ele. Ela colocou uma condição. A condição é que você vá preparar uma casa para sua mãe e nós possamos morar sozinhos. O Cristiano Ronaldo falou claramente que essa condição já acabaria com todo o seu noivado, ou uma obra evolutiva lá de namoro. Por quê? Porque ele viu claramente o seguinte: olha, quando minha mãe estava na condição de faxineiro, quando minha mãe estava na condição de empregada, não havia possibilidade de comprar uma chuteira, de comprar um conjunto de time de futebol. E essa mulher não comprou apenas isso para mim, mas me ajudou em toda a vida. Então, a minha mãe só se separa da minha casa só quando ela morrer. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu aprendo com ele a fidelidade. Ele é um ímpio? Pode até ser, mas há pessoas que a gente vê que são obras muito marcantes e que trazem para a nossa vida uma meditação. Bom, irmão José, ele pode ser até ímpio, mas ele está mostrando o que é fidelidade. E quando nós temos um entendimento do valor da fidelidade, nós vamos avançar muito mais do que apenas homenagear, glorificar, agradecer a Deus. Eu sei que tudo isso faz parte da nossa homenagem cristã, mas eu aprendo muito com as pessoas, até que não são pessoas cristãs. Então, por exemplo, dentro do reflexo da história, eu aprendo muito, por exemplo, com Nelson Mandela. Por quê? Porque ele era um homem que teve uma vida muito difícil, passou 27 anos atrás das grades. Dos 18 anos que ele ficou acho que em 3 ou 4 metros quadrados sozinho. 17 a 18 anos. Desses 27, ele ficou preso no metro quadrado. Aí, após esses 17 anos, cumpriu mais 10 de cadeia, ou seja, cumpriu 27 anos de cadeia. Mas ele nunca desistiu da ideia de defender a segregação racial. O que isso ensina? Que nós, às vezes, temos a liberdade, irmã Flávia, ou irmã Albina, de andar, de ir e vir, e não fazemos absolutamente 10% do que fez Mandela dentro de um propósito de esforço espiritual. O que Deus demonstra para a nossa vida é que eu e você temos possibilidade de fazer muito mais. O que traz esse exemplo aí do Cristiano Ronaldo? Ele
Ele quis dizer o seguinte: foi fiel comigo como faxineira, gastou o que tinha e o que não tinha. Não é justo agora um terceiro vir fazer um pedido e eu alocar minha mãe para fora de casa quando alguém esteve ao meu lado desde pequeno. Então ele mostrou fidelidade. Eu comecei a ver também o posicionamento do Nelson Mandela. Ele estava, na verdade, atrás das grades, mas isso não impede dele sustentar, sabe, uma obra em que já está dentro da cadeia, 27 anos preso, mas enquanto não lhe tiraram daqui, ele não fez acordo com o próprio governo da África do Sul. Qual era o acordo? Bom, você deixa continuar tudo da mesma forma que está, que você vai receber a liberdade. Na obra de Deus, irmão, nós precisamos avançar um pouco mais, porque quando nós vemos a obra de Cristo, eu vejo o seguinte: eu vejo uma obra infinita. Eu não vou precisar de Deus apenas para me salvar, para me tirar desse mundo. Não vou precisar de Deus apenas para isso, claro que não. Nem para me dar uma vida fluxa, um fluxo de vida em que eu tenho um bom relacionamento com a minha esposa, com o meu marido. Você não vai precisar só disso, vai precisar de Deus muito mais. Por quê? Porque você vê a obra de Deus, ele fala em eternidade, ele fala no mundo infinito. Então, quando qualquer um de nós partirmos, é claro que nós vamos ter alguma ocupação. Haja visto o quê? Que quando falo da pessoa de Cristo, eu falo de um processo organizacional infinito. Eu não estou falando apenas da salvação da minha alma, não estou falando apenas de eu preciso comer, beber ou trabalhar. Eu estou vendo muito mais além. Quando eu vejo a palavra de Deus, o que eu li aqui de forma clara que eu quero interligar os pontos? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada no túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Eu costumo dizer, irmãos, que para você aprender, eu e todos nós, há necessidade de um esforço muito grande. E quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós vemos inicialmente um destaque dessa palavra, uma mulher. Nós sabemos que as mulheres, mesmo nos dias passados, já enfrentavam muitos problemas, assim como os homens, de forma proporcional. E é claro que, quando nós vemos Maria, nós vamos reportar numa pessoa que foi tirada do mundo, arrolada com pecado, arrolada com demônios. E o que você vê de uma forma destacada? Maria é mulher. E o contexto da palavra diz que essa mulher saiu de madrugada de casa para assim poder alcançar o corpo do Senhor Jesus. E aí eu vejo o quê? Que muitas das vezes é necessário que a nossa adoração, o nosso amor, a nossa fidelidade, irmãos, e sinceridade, ela seja manifesta 24 horas para que seja uma verdade diante de Deus. E às vezes nem sempre esse conjunto ele ganha essa força. Por quê? Porque muitas das coisas que você julga desnecessárias, eu julgo, elas são coisas que na verdade Deus dá numa lição implícita. Ele está dizendo: olha, Maria ofereceu não apenas uma adoração por parte de Jesus está morto, não ofereceu apenas um amor, ou a fidelidade, ou a sinceridade. Então ela, na verdade, ela se doou o quê? Na vida da nossa, até porque ela foi de madrugada. E nós não precisamos falar dos problemas inerentes que existem na madrugada, tanto no mundo antigo como no novo. E a Bíblia diz então que todos os discípulos que ali estavam, eles se cansaram e foram embora. Mas o texto está dizendo aqui: entretanto, a Maria permaneceu, Maria Madalena permaneceu junto ao túmulo. O que eu quero dizer para os irmãos acerca da pessoa de Cristo? É que quando nós mergulhamos numa situação de entender a infinitude, você vai ter um horizonte. Então, eu sei que muitos ressaltam, mas uma das pessoas que mais assim eu tenho visto nos últimos dias, não que os demais não façam, mas com veemência, eu não sei se você já percebeu. A irmã Marcela, algumas vezes que ela vem aqui, sempre ela fala assim: irmãos, nós temos que falar de Deus, tratar de negócio de Deus com excelência. É óbvio que a Marcela está dizendo, nossa querida irmã, usada por Deus, que a excelência não está ali naquele muro. Não está. Ela está querendo dizer o seguinte: é perseverar até o fim do horizonte. Só que tem que eu sei que eu nunca vou chegar no horizonte. Então, quando você tem a pessoa de Cristo, você começa a perseverar em Cristo, porque o seu mindset começa a ser trabalhado
irmã Kelly, de uma forma muito poderosa. Bom, ali é, na verdade, o quê? Ali é a excelência, é ali. Mas espera aí, chegamos ali, mas não chegamos. Por que não chegamos? Apenas nós vamos perseverar. Porque quando você persevera no entendimento, você vai vendo que a sua distância, mesmo quando você vai ao horizonte de Cristo, cada vez você vai diminuindo mais. E cada vez você vai o quê? Resplandecer mais. E dentro de uma ciência em que você começa a ver a pessoa de Cristo, por que irmão Eduardo, Cristo é tão homenageado? Por que ele é tão glorificado, ele é tão engrandecido, ele é tão exaltado? Porque, irmãos, você vê um exemplo da Maria Madalena, ela é uma mulher. E na sociedade judaica, nós sabemos que eles eram muito reprovatórios no que diz respeito à própria lei, considerando que a lei são os limites que deve colocar uma organização. Todos nós aqui estamos de forma, de uma linha tênue, implicitamente. Ali eu tenho um casal de frente, que é a nossa madrinha Laura, sua filhinha, e tem o esposo dela. Entre nós há uma comunhão, mas o próprio Deus também coloca-nos de forma muito clara ou de forma implícita algumas leis. Então existem leis entre a nossa vida e cada um de nós, todos aqui estamos, mas leis silenciosas, respeitosas, implícitas, mas que existem. Quando você olha para a pessoa de Cristo, você vê que Maria Madalena, ela traz todo um arrasto de uma vida que era uma mulher de procedência tal, era uma mulher de procedimento Y, mas quando ela é tocada por Deus, ela entra no modo regeneração. Quando ela entra no modo regeneração, o próprio Deus dos altos céus reconhece. Por quê? Essa mulher saiu de madrugada de casa. Essa mulher tem um modus operandi difícil, arrolado. Ela não é uma mulher que arrasta a família, ela não é uma mulher que arrasta as coisas convencionais da vida, ela não é uma mulher destacável no mundo só temporal humano, mas ela tem uma essência muito grande, ou seja, o lado espiritual dela é muito vivo, o lado espiritual dela é muito atuante. Você vê aqui dentro de um contexto aqui, Jesus Cristo, ele é uma pessoa que ele nos dá muita segurança desde em que Deus resolveu assim trazer a pessoa de Cristo para a nossa salvação. Então, em vez de você ver falar de Deus, você vê falar de um assunto sobrenatural ao lado de Deus, principalmente a pessoa de Cristo. Então isso denuncia o quê? Cristo está sempre acompanhado de algo sobrenatural, de forma, nem sempre, mas a maioria das vezes é forma natural. O que o texto está dizendo? Que quando Maria já esgotou-se um tanto fisicamente, é o que você tem que meditar na palavra. A Bíblia está dizendo que ela foi de madrugada. Eu não sei se ela deixou de dormir a noite anterior, eu não sei o que aconteceu, se deixou de comer, mas eu entendo precariamente, de forma muito clara, ela está esgotada. Por quê? Porque ela não está no uso da sua vida natural. Primeiro, psicologicamente, perdeu o seu Senhor. Perdendo a Deus, a pessoa perde completamente o controle de tudo aquilo que é o futuro dela. Eu não consigo viver, não de forma romântica ou filosófica, eu não consigo viver sem Deus. Porque eu sei que vai ser a minha ruína. Já vi que a ruína de muitos homens foi exatamente porque se afastaram de Deus e perderam a vontade de Deus. Então eu não preciso viver a aflição de Judas, não preciso viver a aflição que Pedro viveu nos dias que o galo cantou, não preciso viver. Por quê? Porque você está vendo que quando Deus olha a nossa vida, começa a dar tudo errado. Começa a dar tudo na situação completamente contrária. Então, quando nós estamos celebrando a Santa Ceia hoje, nós estamos celebrando a morte de Cristo. Mas aí eu estou querendo dar ênfase o quê? Eu estou querendo dar ênfase a que nós entendamos que Cristo vai muito além. Mas muito além. Porque quando você olha para Maria Madalena, aos olhos da sociedade, pela característica que ela traz, é um momento de a sociedade em si, ela rejeita ela com Jesus e sem Jesus. Nós, na casa de Deus, devemos entender que a nossa luta é uma batalha tão grande que às vezes você tem que lutar confiado unicamente que a pessoa de Deus vai te dar socorro. E aqui nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender que, é claro que nós já falamos, nós não estamos sozinhos. Não estou aqui a falar que eu não estou sozinho, irmão José. Às vezes nem eu mesmo, mas você que eu não estou sozinho mesmo.
Mas quando eu entendo que eu não estou sozinho, que me envolve, sabe, o mundo espiritual de Deus, eu não sou ali, então eu entendo o quê? Você não está sozinho. Eu não estou sozinho de fato ou de realidade. Eu não estou sozinho. Mas se eu não estou sozinho, eu vou avante. Mas se eu realmente apenas declaro com meus lábios, eu não vou muito avante. E por que isso é importante? Quando eu vejo Maria Madalena, há um momento aqui que os discípulos vão embora das suas casas. Tipo, ele vai ressuscitar. Eu acho que já ressuscitou. A Bíblia mostra aqui nos parágrafos anteriores que eles não entendiam, não compreendiam muito o que seria a ressurreição. E nós, irmãos, às vezes temos dificuldade de compreender a realidade do mundo espiritual de Deus. E por que eu falo isso? Porque quando Maria Madalena ela começou a investigar a possibilidade da ressurreição, ela se predispôs a uma obra em que é desconfortável. Por exemplo, você vem para a casa de Deus, mas dentro do processo de preferência, você também gostaria de estar na sua casa, na sua cama, sei lá, no seu sofá, ou dentro lá das suas dependências domésticas residenciais. Você queria estar lá. Mas para você alcançar um nível de conquista espiritual, você tem que entender que tem que se mexer, sair da sua casa. Glórias a Deus. Maria saiu da casa dela de madrugada. Então ela não olhou para a questão, eu sou uma mulher, posso ser agredida, posso ser alcançada, alvejada, posso ser até mesmo mutilada. Bom, ela não olhou para isso. Ela olhou para a obra da pessoa de Cristo. Ou seja, ela não perdeu um amigo, ela perdeu o próprio Deus na vida dela. Mas ela tem consciência que Ele é o Senhor. E nem sempre nós, quando temos, na verdade, o momento de Deus nos dá a devida bênção, a vitória, nós fazemos uso de escolher aquilo que é conveniente. O que não está certo em hipótese alguma. Por quê? Maria vai em busca de encontrar o corpo de Jesus. E qual era, na verdade, o modo que ela desejava alcançar? Quando, na verdade, apareceu-lhe ali o próprio Jesus, ela não reconheceu. O que ela julgava? Julgava que era um jardineiro que estava por ali fazendo alguma obra. E nós, espiritualmente, vemos o quê? Que logo depois, em que ela fez, naturalmente, não reconheceu, o próprio Jesus reconheceu ela. E aí, então, é que ela grita, Rabone, quer dizer mestre. Espiritualmente, irmãos, então eu quero chegar, é que nós precisamos entender o seguinte: tem muitas coisas que estão implícitas, ou seja, elas não são vistas. Por exemplo, eu olho para a irmã Eliette. Se eu não tiver um olhar espiritual, eu não consigo ver o que a irmã Eliette representa para a minha vida, para todos nós e para Deus. Você não consegue ver. E por que você não consegue ver? Porque quando você olha para a pessoa de Cristo, você tem que ver que a obra é muito mais abrangente, é uma obra muito mais, digamos assim, infinita, uma obra muito mais, digamos, inalcançável do que você pode imaginar. Mas só tem que ser, imagina a sua família, seu filho, seu trabalho. É isso que eu quero dizer. O que Deus está querendo dizer aqui é que quando essa mulher, Maria Madalena, ela alcança os interesses de Deus, ela alcançou uma visão muito maior. O que você aprende no texto? Os discípulos ficaram aqui e de repente já disseram, bom, ele não vai ressuscitar aqui, ou vai ser de outra forma. Mas o que a Bíblia diz? Que todos foram embora, Maria Madalena permaneceu. O que eu quero que os irmãos entendam da parte de Deus é que quando Deus quer falar conosco, Ele está querendo dizer o seguinte: eu não vou apenas te salvar, ou arrumar uma porta de emprego para você, não. Eu não vou apenas fazer com que você alcance salvação do céu, não, eu sou muito mais. Eu tenho muito mais que você. Até por isso que nós trazemos uma homenagem maior a Deus, porque em muitos momentos você não consegue ter o que a Maria Madalena, na verdade, manifestou. Ela não tinha aquele lastro todo de destaque no mundo da sociedade judaica, mas ela demonstra muito mais do que o que deveria, na verdade, estar dentro dela. E o que Deus espera de cada um de nós, é que nós possamos entender que quando, na verdade, ela está chorando, ela está desesperada mesmo, porque eu perdi meu Deus, eu perdi
O meu chão, agora não tem mais nem onde vou começar. Vou começar como? Um dia eu ia de manhã e ele estava ali, me falava as palavras mais gloriosas, me dava esperança extraordinária. Eu vi ele extraordinárias, eu vi ele fazendo coisas gigantescas ao meu lado, ao lado de Pedro, ao lado de João, ao lado, sabe, de todos os discípulos. Ele era uma pessoa fenomenal. E ele morreu. E aí, tem outro para colocar no lugar? Não, não tem. Igual a ele? Não tem. E eu gostaria, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que hoje é um dia de Santa Ceia, mas nós precisamos crescer. E nós precisamos valorizar tudo que há entre nós. Valorizar no seguinte sentido: uma vez que todos nós estamos fechados com Deus, irmão José, isso não é uma brincadeira, ou não é uma ocupação que você faz ou eu faço. Não, não é. Maria Madalena, quando se entregou a Cristo, ela quis dizer o seguinte, de forma silenciosa da palavra: seja na vida ou na morte, Ele é meu Deus. E nós devemos estar preparados para poder trazer a devida homenagem, sabe, a Deus, reconhecendo cada detalhe. Cada detalhe. Nós sabemos que muitos detalhes ocorreram entre nós, e tem ocorrido, sabe, todos os dias. Ocorreu entre nós um último detalhe. Bom, eu acho que é o último, não sei se tem alguma coisa depois disso. A irmã Viviane passou mal a noite toda com o filho dela, né? Ela assistindo. O óbvio seria não estar em nosso meio. E ela manifestou que não viria a igreja. Não foi isso, irmão? Mas ela está. É uma coisa comum? Talvez, se você não tiver um olhar espiritual, você vai achar que é comum, mas não é comum. Então, cada um de nós deve abrir os olhos e ir em direção a Deus, a pessoa de Cristo, que em muitas ocasiões Deus está fazendo algo na sua vida, na minha vida, você não consegue ver. Então, por exemplo, a criança está do lado dela, veio, etc e tal, mas tudo estava indicando que ela não viria. E se ela não viesse, a igreja ficaria menor. E se ela ficasse uma igreja menor, ela ia ficar naturalmente mais devedora. Porque quanto mais você não faz ou eu não faço, maior é a tua dívida. Por quê? Porque há um mundo espiritual em volta de Maria Madalena. Mas aí, irmã Flávia, Maria Madalena está com a sua saúde física comprometida, com a saúde espiritual comprometida, ela não é rica, ela não tem marido, ela não tem filhos, não tem ninguém. Bom, você está indo para onde? Eu vou em busca do meu Senhor. Mas a Bíblia diz que ela não mostra se ela foi sozinha, mostra mais se ela foi sozinha do que acompanhada com alguém. E os discípulos, além disso, quando ocorreu esse assunto, eles voltaram para casa. E ela continuou sozinha. O que eu quero dizer para os irmãos? A casa de Deus, irmãos, é um lugar de ensinamento. E em muitas situações você não compreende o que Deus faz na sua vida. E eu também, eu preciso mergulhar espiritualmente para compreender a ciência de Deus maior. Por exemplo, a sua vida, dentro de um contexto, você tem a escolha de fazer sozinho ou com alguém. E às vezes Deus coloca alguém ao teu lado, que não é a sua esposa e que não é o seu marido. Mas muitas das vezes Deus colocou ao seu lado a sua esposa e o seu marido. Você sabe qual é a tua gratidão? Zero. Por que é zero? Porque com esposa ou sem esposa, e muitas das vezes o homem é tão ingrato que Deus fala: bom, qual é a diferença de ficar com esposa ou sem? Nenhuma. Por quê? Porque sem esposa ele reclama, e com a esposa ele reclama, tanto faz. É a mesma coisa que Deus dá uma bicicleta e dá uma Mercedes. Está sempre insatisfeito, sempre acha que pode reivindicar mais. Bom, então faz o seguinte: nem dá um carro, nem outro, chega a perna. O que eu quero mostrar, irmão? Maria Madalena, ela tem um estereótipo, digamos assim, espiritual, em que você vai dizer assim: bom, Maria Madalena é apenas uma prostituta que Jesus salvou. Não é, não é. Na história, ela recebe um capítulo destacável. E por que eu vejo que é uma coisa destacável? Porque os discípulos não aguentaram esperar, foram embora. Maria Madalena é mulher, é mais frágil, tem um currículo que já teve endemoniada, em prostituição, mas está ali. É por isso que muita gente pergunta para mim: mas pastor, eu não pego, eu não roubo, eu não faço trair, por que eu vou para o inferno, o ladrão não vai? Não, você vai para o inferno
porque o ladrão parou. Mas você continua com a sua integridade. Você continua mesmo como irmão, ou como irmã, ou como gente fora da igreja, continua vacilando. Mas é aquela, Maria Madalena parou, e colocou um destaque na vida dela. Os discípulos podem ir embora, mas eu vou ficar aqui até encontrar o meu Senhor. Porque um jardineiro, que era o próprio Jesus ali, que ela suponha que fosse, ela perguntou assim: o senhor sabe onde colocaram o meu Senhor? Ela está fazendo uma pergunta interessada à pessoa de Cristo. E nessa manhã, irmãos, nós sabemos que, independente da celebração da Santa Ceia, que é um pedido de Jesus, nós temos que arrolar uma vida que agrade a Deus. Eu tenho certeza que no livro da vida, Maria Madalena é uma mulher destacável, muito mais do que muitas rainhas. Muitas mulheres tiveram uma família ilibada, mas ela acrescentou muito mais. Por quê? Porque ela tinha muito menos. O que nós devemos entender é o seguinte: existem coisas na nossa vida, como está discriminando a palavra, que Jesus destaca de forma gloriosa. Então, está dizendo aqui no texto 16: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Mestre. Então, ela deu uma resposta, uma palavra, mas está implícito o quê? Senhor. Ou seja, ressuscitou, voltou, continuou novamente. Queremos novamente uma única palavra. Então, ela trouxe uma alegria que é destacável em qualquer galeria dos heróis da fé. É uma mulher, mas quando você olha para trás dela, da história dela, você não vê palácios, você não vê autoridade, sabe, temporal, terrena. Porque para os homens, irmãos, quando ele chega com algum poder financeiro, os homens se ajoelham. Oh, bilionário, esse é fenomenal. Mas quando Deus olha para a vida de Maria, notoriamente Deus vai fazer uma comparação e ele vai ver que os discípulos voltaram. E todos nós devemos entender o seguinte, irmãos: a nossa vida é uma vida da movimentação de Deus. Jesus queria toda, sabe, uma obra voltada para uma justiça que, como nós pensamos, uma justiça humana. Bom, o que ele deve fazer é o seguinte, né, irmã? Foi preso, foi torturado, foi levado à morte de cruz. O que quer fazer agora com os que na verdade provocaram isso? Os discípulos. Bom, o que a gente deve fazer é colocá-los todos num lugar só e explodir, né? Bom, esse seria o pensamento humano. Mas ele não pensa assim. E nós, irmãos, devemos pensar de uma forma, como eu sempre falo para os irmãos, de uma forma que envolva todo o complexo da obra de Deus. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, eu vejo a participação dos irmãos como a mão de Cristo, trazendo uma movimentação para cada um de nós de forma cooperativa. Por exemplo, eu vejo a igreja antes de José. Era uma igreja. Como José veio. Ele ensinou muita coisa, silenciosamente. Conversaram comigo? Não. Eu só olho e vejo. Me ensinou uma coisa muito extraordinária, outras coisas mais. Onde eu observo? Eu observo o quê? Eu observo o modus operandi de todos os irmãos. Cada um de nós, irmãos, tem que ter essa observação, porque você só vai crescer quando você vê que os benefícios de Deus não estão apenas pelo seu esposo ou pela sua esposa, que às vezes você nem vê. Às vezes Deus colocou uma mulher não só bonita, mas extraordinária ao seu lado, como colocou também às vezes um esposo maravilhoso ao seu lado. Mas quem colocou? Cristo. Só tem que ser um valor nenhum. Está achando que vai achar uma ou igual ao destino? Você trata do jeito que quer, você desdenha. Por que você faz isso? Porque, na verdade, se você olhar os benefícios de Cristo, você começa a ver como Deus é fiel. E ele não despreza Maria Madalena como adoradora em hipótese alguma. Por que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros? Os primeiros serão os últimos. Que possa ser que, na verdade, você olha o modus operandi. Bom, aqui tem família, aqui tem isso, tem aquilo, tá? E aqui? Aqui não tem. Aqui é uma história triste. Uma pessoa pobre, uma pessoa que viveu na prostituição, uma pessoa que viveu sem pai, sem mãe, tá? Mas o óbvio é aqui, é óbvio, parece que é aqui. Mas
a adoração verdadeira vem daqui. Glória Não é o óbvio que você pensa, é onde Deus, na verdade, faz a obra. Você tem que olhar o seguinte: às vezes, nós temos situações extraordinariamente brilhantes na nossa vida, como o próprio Jesus manda. Bom, o que manda lá entre o céu e a terra é que a pessoa de Deus, irmãos, ela vai enobrecendo a nossa vida espiritual. E quando nós fazemos uma celebração de Santa Ceia, é óbvio que eu vejo todo o sacrifício de dor. Eu vejo Isaías 53, que aprove a Deus moê-lo, para que o sacrifício fosse perfeito. Eu vejo naturalmente que a prisão dele, irmãos, foi algo fundamental. Tem que prender para poder cumprir a palavra, e não apenas prender, mas também ele vai à morte de cruz. Então eu vejo que atrás da morte, quando você não tem a sensibilidade do que é uma morte, você começa a ver, na verdade, que vem aqui atrás da morte antes. Vê a prisão gerou uma angústia, e essa angústia gerou naturalmente um tormento, gerou um apavoro que ele tinha que passar, mas não tendo a devida estrutura para aquele momento tão forte, ainda que seja o Filho de Deus. Ao invés de derramar sangue, quando deveria derramar naturalmente suor, irmão, tem que usar o sangue da angústia. A angústia, irmãos, é algo muito doloroso, porque às vezes você vê alguém angustiado, ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai ser tirado da vida dele o bem mais precioso, a vida. Jesus sabia claramente que ele ia enfrentar os momentos mais angustiantes da vida dele. Então ele foi apresentado na Escritura, ele enfrentou momentos vertiginosamente, impossíveis de você suportar. Há um momento ali que ele está preso, que ele grita que até Deus não mais estava ao lado dele. Mas o que eu acho mais interessante disso é que eu aprendo com Deus, mãe. Eu vejo Maria Madalena apontando para um lugar de improbabilidade. Ou seja, alguém vai dizer assim: mas o que vai vir de Maria Madalena? Ela era uma prostituta, ela era uma pessoa, não muito destacável na sociedade judaica. Mas aqui eu vejo que os primeiros recados de Jesus vão exatamente para Maria Madalena. Poderia ir para Pedro, poderia ir para o servo amado João, poderia ir, na verdade, para Tiago. Não foi. Foi para quem? A Bíblia mostra que o próprio Jesus recomenda a Maria Madalena. Recomendou-lhe Jesus, verso 16: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Amém. Mas olha o complemento: mas vai ter com os meus irmãos. Com os meus irmãos. O que eu quero que os irmãos entendam? Quando você fala corpo de Cristo de uma forma, em síntese, é o corpo de Cristo. Mas aí quando você fala de uma forma mais profunda, no corpo de Cristo, nós temos irmãos, temos irmãs, temos dores, temos alguns descontentamentos, temos algumas injustiças, temos imperfeições, temos coisas que nunca deveriam ter sido imaginadas, mas estão dentro do corpo de Cristo. Mas quando você fala corpo de Cristo, de uma forma em síntese, você não tem a sensibilidade de dizer: peraí, o que nós estamos dando aqui hoje? Nós temos alguns irmãos em angústia, nós temos alguns irmãos em incredulidade, temos alguns irmãos que têm menos força, temos alguns irmãos muito dedicados, mas temos outros pouco dedicados. Mas se você falar, é o corpo de Cristo, você não tiver a devida sensibilidade, você não vai mensurar essas coisas. Quando você vê Jesus falando aqui, já manifesto da ressurreição, ele está falando com Maria, e está dizendo o seguinte: eu estou aqui, Maria. Entenda bem, mas quando eu falo implícito, eu estou dizendo, não está escrito, mas é o que está revelado. Maria, eu estou aqui, mas eu tenho urgência de fazer que meus irmãos saibam que a ressurreição já se deu. Mas vai e busca meus irmãos. Ele está dizendo muito mais coisas. E na nossa manhã, nós temos muitas coisas arroladas para a nossa vida. Então eu vim aqui fazer a celebração da Santa Ceia. Bom, é extraordinária homenagem,
É presbítero todo. Ele vai falar assim, pastor, acho que é louvável e bíblica, a homenagem. Então a homenagem que nós estamos fazendo é uma homenagem para Cristo. Mas não é crível que fique de forma inanimada espiritualmente dentro de nós, que nós estamos fazendo uma homenagem ao corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, ele revela que nós tenhamos que cada vez mais ofertar maiormente o que vem a ser fundamental na nossa vida. Nós temos que ter uma força que foi dada a Deus, por Deus, a Maria Madalena. Ela não tinha nada, ela tinha tudo. No sentido de que o mundo espiritual de Deus se tornou tão sólido para Maria Madalena que ela não sente falta de nada, irmãos. Porque quando nós começamos a ver maiormente, você vai achar uma coisa linda, maravilhosa, tudo aquilo que Deus faz por você. Você vai olhar e vai falar assim: ué, Maria Madalena tem essa gratidão toda por Cristo, por quê? Se colocou aos lados de Cristo, saiu de casa, foi lá, olhou para o túmulo, encontrou os anjos lá. Mas ela poderia falar: bom, já falei com os anjos, vou embora para casa. Não vou embora. Mas Pedro já foi. Não, com todo respeito, Pedro tem essa vida de fé dele, eu tenho a minha. Eu vou encontrar com o Senhor. Mas a perseverança de Maria Madalena, independente dos discípulos, fez com que ela encontrasse Jesus. O que nos dá ensinamento quando se vem para a casa de Deus, irmãos? Cada um de nós tem um carinho. Cada um de nós tem uma pegada. Existem momentos que você tem que aprender pela Bíblia que a pegada não é você e a sua esposa. A pegada não é você e a sua filha. A pegada não é você e seu filho. Eu não estou desfazendo de família, mas eu tenho que dizer para você o seguinte: tem vezes que você só vai avançar se você for sozinho. E por que eu digo isso? Quantas vezes você vê na Bíblia uma mulher destacada em todo o tempo sozinha? Errado. Você vê Ana orando. Você vê Maria Madalena, tinha tudo para dizer: olha, Flávia, vem comigo. Olha, Kelly, vem comigo. Ô João, você não vai comigo? Ela olhou e viu que estava, mas de repente eles foram embora. O que Deus está nos ensinando? Quando você ama Cristo, ou eu amo, todos nós amamos, não tem desculpa. Porque aqui ela poderia dizer o seguinte: eu faço parte daquele conjunto, daquela família, então só posso ir eu e meu marido. Está tudo errado. Por quê? Biblicamente, Maria Madalena avançou sozinha. Biblicamente, Jesus não tinha, Jesus tinha irmãos, tinha mãe, tinha pai. Quando você viu Jesus arrastando o pai, a mãe e os irmãos? Quando você viu? Sozinho. Por isso que algumas coisas, eu louvo a Deus, que eu aprendi, muitas coisas sozinho com Deus. Eu fiz inúmeras coisas sozinho. É por isso que eu acho que eu fiquei mais cascudo, mais resiliente. E muitas das vezes, você tem que aprender com isso. Quantas vezes eu passei na noite sozinho no mato? Ainda que a Bíblia diga que não é bom que esteja sozinho, esteja dois, mas não tem coisa como sozinho. E quando eu vejo Cristo aqui, eu vejo que ele poderia chegar, bom, chegou Cristo. Sabe, irmão Lucas, chegou, e aí? Chegou com 15 anjos, veio com os arcanjos, veio com os serafins. Mas peraí, você viu isso? Não, alguém pensava que ia chegar assim. Não chegou, mas chegou sozinho. Espiritualmente, irmãos, nós devemos aprender com a Escritura. Tem coisas que você só vai vencer se você der arrancada sozinho. Tem horas que você está junto da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Mas na verdade eles não têm o mesmo ímpeto que Deus colocou no teu coração. E aí eles vão te chamar hoje não, agora não, amanhã. E vai passando amanhã, depois. Só que você vai ficar velho, ou velha, né? O que vai acontecer? Você não vai ter mais a força que você deveria fazer as coisas e não fez. Por exemplo, eu quando era mais novo, coloquei no meu coração, segundo a graça de Deus, de fazer um jejum. Eu falei: Senhor, primeiro eu vou fazer 3, 4 dias, aguentei 3, depois eu fui a 7, depois eu fui mais ousado. Não tinha pai, mãe, não tinha ninguém, eu sozinho e Deus. Coloquei no meu coração, falei: Senhor, eu tenho certeza que eu vou lá, o Senhor vai me ajudar. E aí eu fui ao 10º dia em jejum. O que eu estou falando para os irmãos?
Quando eu falo que Jesus é muito além, é porque, na verdade, irmãos, você tem que se testar. Eu gosto muito de me testar. Quando eu fui expulsar o primeiro demônio, não tinha ninguém comigo, só eu e Deus. E eu vi aquilo, já estava sabendo o modus operandi. Eu falei assim, esse demônio. Mas eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. Mas quando eu vi, eu já estava capacitado, coberto de oração, de jejum. Já tinha tido algumas visões. E aí quando eu olhei, eu falei, não, você é negócio de Deus, não é mesmo? Irmãos, é uma coisa tão prática que Deus fez na sua vida, que eu nem abri a primeira boca para falar a primeira palavra, botei a mão, pá! Eu falei, acertei. Mas por que eu acertei? Porque eu, na verdade, fiz um exercício que eu estou passando para vocês com Maria Madalena. Ela tinha tudo para ir com algumas irmãs, com a família. Não, você vai o quê, Maria? Vou sozinho. Mas o que importa é ficar dentro do teu coração, porque muitas das vezes Deus não vai, na verdade, te dar alguma coisa, considerando que Ele tem tudo, como pregou lindamente o presbítero todo, Ele tem tudo mesmo. Mas como Ele vai te dar? Você não tem coragem de ir daqui até ali. Se encontrar isso na sua cabeça, meu marido não vai, tá? Mas meu marido não é algema, não é corrente para mim, eu tenho que obedecer. Mas, quantas vezes eu fiz acordos em casa em que eu não tinha, na verdade, a possibilidade da minha esposa estar do meu lado, mas está trabalhando. Bom, ela não está trabalhando, mas não impede de ir. Eu fiz uns votos que a princípio alguém diz assim, isso eu não vou fazer. Não, você vai fazer, o problema é seu, com todo respeito, mas eu fiz. Não coloquei, falo assim, eu só tenho 2 dons. E essas línguas estranhas minhas repetem toda hora. Eu nunca mudei essa língua, eu queria mudar a língua estranha, queria ter mais alguns dons. Eu vi que era uma coisa que era difícil, que era um voto. Eu falei, eu não vou voltar atrás não. E aí eu coloquei, Senhor, eu vou subir um monte 1 ano. O que o Senhor me quer, está dado. Mas eu sabia que eu precisava de mais dons espirituais. E aí eu fiz o voto aqui, de subir um monte. Mas eu não busquei a confiança e companhia da minha esposa, ainda que ela tenha ido comigo algumas vezes, meu filho também junto. Mas 95% de todo o projeto eu fiz sozinho. O que Deus quer falar para você, que Maria Madalena está na história destacável, nós estamos importando a ciência que Deus colocou na vida de Maria Madalena. Por que você está importando? Porque se Maria Madalena não tivesse devido importância, você não estaria trazendo dela para a sua vida. Bom, ela está como? Está sozinha. E de repente o próprio Jesus ficou tão admirado silenciosamente que diz para ela bem claro, mas vai com os meus irmãos e diz, vai lá Maria, com os meus irmãos e diz. Mas por que Jesus na verdade usa a vida de Maria? Primeiro, pela fidelidade que ela mostrou. Segundo, pela adoração, o tempo. Maria já está adorando, ocupada com os negócios de Deus desde o dia anterior. Ela está ocupada na noite, na madrugada, naturalmente não está bem nutrida, mas o que importa é fazer a vontade de Jesus. Então hoje é o momento de você trazer sua homenagem, mas eu preciso ir um pouco além. Por quê? Porque há momentos, irmãos, que a homenagem ela deve ser compreendida de uma grande alegria pela parte da intervenção divina de Deus. Mas há momentos também que você tem que ter uma gratidão por tudo que Deus está fazendo de forma direta e indireta por você. Há momentos que você tem que ver que quando você alcança a realidade divina de Deus, você está alcançando, na verdade, algo sobrenatural. Maria entendeu o quê? Ele morreu, já ressuscitou, já falou comigo, me deu um recado para avisar os meus irmãos. Peraí, eu nunca vi isso na face da terra. Ele ressuscitou, sim, ele saiu de baixo, ele estava morto. E saiu andando, já está falando comigo. Então você tem que entender que algumas coisas elas podem ir muito além. Porque uma pessoa, irmão, que morre, você vê plenamente que ali só um milagre de Deus. Mas aqui nos últimos dias, nós tivemos o advento de algumas ocorrências dessa natureza estiveram entre nós. Fala uma coisa óbvia, mas é para você pensar um pouquinho mais, não é para você criticar. Pensa um pouquinho mais. Há pouco
poucos dias, faleceu o irmão, nosso querido amado irmão Eduardo. Veio a óbito. Eu conhecia esse meu irmão. Não obstante, depois veio a óbito da minha mãe. Amém. Depois veio a óbito a mãe da irmã Kelly, nossa irmã. Nenhum de nós, às vezes, não exala uma temperatura que deveria exalar espiritualmente. Porque tudo para nós é sempre menos. É por isso que eu sempre falo menos, porque quando eu vejo o projeto espiritual de salvação de Deus, é sempre mais. E por que isso é importante? Porque quando nós olhamos um desses que eu falei que foram óbitos, nenhum de nós ficou por 1 ou 2 horas ali do lado. Vai voltar ou não vai, ou trazendo alguma devoção. E eu vejo Maria Madalena, não 1 hora ou 2 horas empenhada no assunto, ela está horas, desde a madrugada, para que a alegria dela pudesse sumir no seu corpo. Você deve aprender com essa expressão. É que quando você olha para Deus, há momentos que Deus vai dizer assim: Albino, sozinho. Albino, sozinho. Presbítero novo, sozinho. Não tem mais, é sozinho e acabou. Meu Deus. E por que eu falo isso, irmão? Porque há uma ciência da parte de Deus que você precisa pontuar mais lá no reino de Deus. Então, ainda que você tenha a companhia da família ou de outros, mas, irmãos, coloca bem a sua cabeça. Há momentos que vai ser sozinho, não tem como ter a companhia de ninguém. E quando nós trazemos homenagem a Deus, nós vemos como Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ela é fiel. Então ele trouxe aqui uma oportunidade para quem? Para Maria Madalena. Mas pastor, e os discípulos? Os discípulos foram embora. Você e eu temos a oportunidade de celebrar uma grande homenagem a Deus, mas uma grande homenagem. Mas há momentos que você quer carregar toda a família. Bom, eles não vão. Por quê? Eles não têm a mesma temperatura que você tem e que Deus colocou em você. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que seguir. Eu subi 365 dias no monte. Aí de repente, ou alguma irmã, minha mãe falava assim: posso ir hoje com você? Eu falei: pode. Mas eu não contei com eles nos 365 dias, eu contei comigo com Deus. O que você deve entender é que dentro da casa de Deus há momentos em que você precisa ser reinventada ou reinventado. Mas como é que você vai ser reinventado ou ser reinventada? Se você fizer uma correção em você, dá um delay, vai deletando tudo que está de errado. Deus gosta muito de ir para o tribunal da condenação. Então eu começo a ver, eu preciso deletar, pastor. Tem que ser menos aqui e mais ali, menos aqui e mais ali. Porque, irmãos, Deus coloca no meu coração uma coisa muito extraordinária. As pessoas fizeram isso e aquilo com ele, xingaram, bateram, blasfemaram dele, fizeram um monte de coisa. A defesa dele está ao lado de Deus. A Bíblia diz que ele não pecou. E muitas das vezes eu passo algumas coisas que é uma pedrada, mas pode até me machucar. Eu faço assim, ó, embora. Glória a Deus. Deu um sorro na minha cara, então a resposta. Eu falei: que nada, deixa eu limpar aqui, vou embora. Mas onde é que eu aprendi isso? Há momentos que eu tenho que estar sozinho, porque se eu tivesse com as minhas dores, no chororô, me disse isso, que triste. Eu falei: não, isso não existe na minha vida. Eu sou super-homem, não. Mas quem te ensinou isso? Jesus. Aleluia. Posso receber pedrada, posso receber palavra torta, posso receber desprezo, posso receber tudo. Mas quando eu olho para Cristo, ele fala assim, bem silencioso: eu venci o mundo. Aleluia. Você venceu. Então, dentro de um contexto de um corpo, eu vejo Maria Madalena sendo renovada, reinventada, recriada e fortalecida. Qualquer imprevisto que tivesse naquele momento na vida de Maria Madalena, ela ia dizer: não, vou para os pés de Deus e ele vai resolver. E
quando nós fazemos uma celebração, nós começamos a ver a perfeição de Jesus. É claro que levou pedrada, sabe, irmão Laura? É claro que levou, sabe, chicotada. É claro que foi preso e maltratado. Mas espera aí. O que eu tenho do outro lado do meu mundo é muito maior do que isso. Glórias a Deus. Só que tem que você precisa entender, mas eu também, da parte de Deus, que qualquer um de nós pode pontuar favoravelmente a obra de Cristo, mas pode também pontuar de forma desfavorável, tornando-a crucificar Cristo. É isso que você tem que entender. Por exemplo, o Bruno está aqui essa manhã. É comum o Bruno estar aqui os domingos? Não, não é comum, nem o Bruno nem a esposa. Mas não importa, ele não é da nossa igreja no sentido de estar membrado, nem ela. Mas eu tenho obrigação silenciosa de cooperar com Cristo na vida dele. Mas o que é, pastor? Eu tenho obrigação. Ali está sendo formada uma geração nova. O Bruno que é hoje e a Renata que é hoje poderá não ser Renata de maneira nenhuma que é hoje. Ela vai ser amanhã uma grande mulher como ele. Então, se eles são realmente, pela fé, os nossos irmãos, não importa o estado que eles estejam. Às vezes, uma pessoa, que a pessoa tem castigo que toda mulher não vai chegar, mulher pode chegar aqui afeminado, pode chegar prostituta. Eu cansei de ver na igreja prostitutas que chegaram no Rio, mulheres com as roupas, tudo indecente, homens até com biquíni. Não, deixa eu passar um tempo. Outro tempo. Outro tempo. E aí você fala assim, como valeu a pena eu certamente? Como valeu a pena eu respeitar tanto? Então o corpo de Cristo, na obra de Deus, é para todos nós o seguinte, bom, não está. Mas bem, trata com respeito, porque você não viu Maria Madalena? Parecia que não ia dar nada. Ela se tornou o que se tornou. A nossa vida espiritual, a nossa homenagem de fazer a celebração da Santa Ceia, irmãos, é toda uma alegria e um agradecimento. Por exemplo, os irmãos sabem, eu amo vocês todos, com toda consideração, como amo o Eduardo. Eduardo tem idade, eu acho que tem idade para ser meu filho, que às vezes eu acho o Eduardo assim, tão sincero, que eu falo assim, pô, mas ele já tem, mas eu gosto da pessoa do que ela é. Eu não sou dono de ninguém. Ontem eu vi umas homenagens aqui, o presbítero Douglas. Poxa, como me encheu da alegria. O presbítero Douglas, não sei se você sabe, mas é a pessoa que dá mais preocupação. Porque eu gosto dele, mas eu sei que ele tem pouca idade. Então eu tenho que ter um cuidado, não apenas com ele, com todos. Mas às vezes o irmão não entende e, em vez de lançar a mão de uma vida semelhante a ter todo esse zelo, irmãos, quando eu olho para Cristo, eu vejo uma obra infinita. Bom, trouxe o irmão Albino, mas e agora? O Albino se acabar de completar. Trouxe a irmã Laura, e agora? Se acabar. Pode errar muito, pode errar pouco, mas muito. Mas o fato do irmão errar não me dá direito de eu dizer que ele não vai se salvar. Irmãos, o corpo de Cristo que nós estamos aqui é um corpo de perfeição. É por isso que Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros. Você tem que entender o seguinte: José está aqui, mas José teve preso 15 anos. O outro lhe algemou e ele acorrentou. Mas olha hoje. Glórias a Deus. E quem sou eu, dentro da casa de Deus, para sentenciar a minha irmã ou meu irmão? Quem sou eu? Se Maria Madalena trouxe essa representatividade toda para Jesus na última hora da ressurreição dele, irmão, você tem que entender o seguinte: olha para sua irmã, olha para o seu irmão, fala assim, irmão, Jesus perdoou tudo. Aí eu vejo que o irmão ou a irmã faz alguma coisa errada, e aí eu sou o próprio tribunal. Irmão, a gente tem que ter amor. Por quê? Porque a homenagem da celebração da Santa Ceia, ela não isenta imprevisto na tua vida e na minha vida.
homenagem da Santa Ceia, ela não vai isentar que eu sofra algum problema maior que eu nem estou esperando, coisa mais abrupta, não vai. Por quê? Porque nós precisamos alcançar um coração segundo Deus tem nos ensinado. Bom, nos esperava ensinado Maria Madalena e veio tudo. E às vezes nós esperamos alguma coisa de alguém que já está quase lá e não vem nada. Essa é uma síntese que Deus quer nos falar nesta manhã. Vamos homenagear, celebrar a Santa Ceia, mas vamos homenagear o corpo de Cristo. Ele está aqui para que nós não venhamos mais crucificar aquilo que não temos nenhum poder, mas já nos lava no coração nós fazemos. É por isso que nós devemos cada vez mais aperfeiçoar a linha tênue. Vamos glorificar a Deus pela vida de cada irmão. Mas pastor, não tem mais, irmãos. Eu sei que às vezes até eu perco a paciência, quando não deveria. Mas, o que eu vejo? Salvou-se Maria Madalena, salvou-se um pescador, salvou-se um adulto, um ladrão, salvaram-se. Por quê? Colocaram o ponto final. Eu entendo também que da parte de Deus nós precisamos consolidar a nossa homenagem a Cristo Jesus, por não apenas ter morrido na cruz, ter, na verdade, ressuscitado, que foi obra grandiosa da parte de Deus, mas por toda a grandeza que Deus tem nos apresentado nesta manhã. Vamos louvar a Deus.